Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. Bolsonaro, o PL e a direita em geral queriam compensar a derrota na eleição presidencial, avançando nas eleições municipais de 2024. Na verdade, as eleições de 2024 são consideradas como uma prévia da eleição presidencial de 2026. E esse fato fez a direita se encher de planos. Inclusive a direita tinha dois candidatos em São Paulo, Ricardo Nunes, o prefeito desastroso da cidade, que a maioria da população não sabe quem é, de tão ruim que ele é, e o Ricardo, passando a boiada, Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, que é daqui e que ameaçava algo ainda pior para a capital paulista. Por isso, Bolsonaro e o PL queriam avançar em capitais nas eleições de 2024, mas acontece que avançar em capitais é avançar em cidades. Quando se fala da eleição na capital paulista, fala-se em avançar em um estado ou em um país, porque São Paulo é do tamanho de muitos países. A capital, a cidade de São Paulo, é equivalente a muitos países em termos de PIB, de população, e é um dos maiores orçamentos. Na verdade, hoje é o terceiro orçamento do Brasil, tirando o próprio Brasil, o terceiro PIB do Brasil, tirando o próprio Brasil, ou o quarto PIB do país, incluindo o próprio país. Vamos ver o que é São Paulo. São Paulo responde por 9% do PIB brasileiro. 11 municípios representam 25%. Segundo os dados recentes divulgados pelo IBGE, apenas 11 municípios ainda detinham quase um quarto, 24% da economia brasileira. Segundo o Instituto, a cidade de São Paulo tem 9% do PIB. Isso foi calculado no mês passado. Veja aqui o PIB do Brasil. Você tem o PIB do país, não é? Que é um PIB de 2,5 trilhões de dólares, né? Aí você tem, depois do Brasil, vem o estado de São Paulo, que tem atualmente 30% do PIB do país. Depois do estado de São Paulo vem o estado do Rio com 10 bilhões, com 10% do PIB. Depois Minas Gerais com 9% do PIB e São Paulo, como a gente viu, com 9% do PIB redondo. Não é? Então é o quarto orçamento do país. Então o PIB de São Paulo é maior que o PIB do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina e todos os outros estados. Só São Paulo, Rio e Minas têm orçamentos maiores do que a cidade de São Paulo. Então é um percentual aí, é uma participação no PIB que você vencer a eleição de São Paulo, se você perder no país inteiro e ganhar São Paulo, você já tem uma vitória gigantesca, né? Você está governando praticamente um país, porque a cidade tem 12 milhões de habitantes e o quarto PIB do país. E o PIB de São Paulo, por exemplo, da capital paulista, é maior que o PIB do Paraguai, é maior que o PIB do Uruguai, é maior que o PIB da Bolívia, é um país. Pois bem, o Lula, na eleição de 2022, foi o mais votado na cidade de São Paulo. E Bolsonaro venceu no estado. Não é? Então, o Lula ele teve 53,54% dos votos contra 46,46% de Bolsonaro. Então, realmente, o Lula é muito forte. O PT sempre foi forte na capital paulista, não é? Sobretudo por conta de que o Lula entrou muito nas empobrecidas periferias da cidade.
Porque apesar de ser a cidade mais rica do país, São Paulo é a cidade com a maior assimetria, a capital, não é? Com a maior assimetria do país. A assimetria é o quê? Desigualdade. Não é? Aqui você tem lugares que parecem equivalentes à parte mais urbanizada da capital paulista, é igual a de qualquer país rico. Londres, Nova York, o que você quiser. É um país desenvolvido, o centro mais, a região mais central da cidade, os ditos bairros nobres, né, região da Avenida Paulista, etc. Porém, você tem lugares piores do que a África subsaariana em certas partes de São Paulo, com pobreza, com miséria, com criminalidade, sem asfalto, sem saneamento, sem coisa alguma. Então, vencer na capital paulista é uma vitória maiúscula. E os bolsonaristas, por isso, estão reagindo forte à saída de Marta da gestão Nunes. Veja só, pior do que ter a Suplicy é não ter porque ela não quis. Essa é uma derrota para esse prefeito de São Paulo, porque o Bolsonaro vai apoiar o Nunes. Tá? O Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Nunes, já decidiu. O Ricardo Salles tem até um pouco de votos de bolsonaristas, mas ele se freia na fraqueza do bolsonarismo em São Paulo. O Nunes já não é tão identificado com o Bolsonaro. E esse aqui é o prefeito de São Paulo, que ninguém sabe quem é. Ele era o vice do neto do Mário Covas, não é? O Bruno Covas, que morreu e deixou esse presentinho aqui para São Paulo. Apoiadores do Bolsonaro reagiram ao anúncio de que a Marta aceitou ser candidata na chapa do Boulos. Marta ocupou o cargo na gestão de Nunes durante 3 anos. A saída dela ocorre após agora a secretária do Nunes de Relações Internacionais se encontrar com Lula. Ela aceitou tudo e aí você teve, pior do que ter Marta, é um bolsonarista, pior do que ter Marta Suplicy em seu primeiro escalão é não tê-la porque ela não quis ficar. É uma jogada tão forte que o próprio advogado de Bolsonaro, o ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, diz que a política com traições é vergonhosa e vexatória. A política não perdoa traidores, não vale tudo por negócios, etc. É esperneio, né? Esperneou. Outro fascistinha bolsonarista, Fernando Holliday, quem com porcos anda, farelo come. Eles estão desesperados, porque essa jogada do Lula é equivalente à jogada do Alckmin. O Lula pode ter vencido a eleição presidencial. Se faltar, como faltou muito pouco, o Alckmin garantiu que o Lula não seria um vingativo no poder se voltasse ao poder. Muita gente aqui em São Paulo, no país inteiro, não é, da direita, a própria mídia, tinham medo que o Lula voltasse e quisesse se vingar de todo mundo, se vingar da Globo. E colocar o Alckmin na vice-presidência, o aval do Alckmin permitiu, inclusive, até que a própria Globo apoiasse o Lula, que era o que ele queria, não ter oposição de peso a si. E de sexóloga a prefeita, a trajetória da Marta em São Paulo é um sucesso. Por quê? Porque a Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo e podem não gostar dela, podem dizer o que quiser, eu também acho que ela fez um papel terrível quando deixou o PT, saiu atirando, votou pelo impeachment da Dilma. Porém, a Marta Suplicy na periferia de São Paulo é rainha. Até hoje é um dos maiores pesos. Talvez ela não tenha até poder para ganhar a eleição na cidade. Não sei, eu digo para vocês que hoje em dia, se ela fosse candidata a prefeita de São Paulo pelo PT, ela poderia... Não acredito que ela vencesse Boulos, porque chegou a hora de Boulos mesmo, ele está muito forte. Mas daria muito trabalho para ele. Então a Marta aí é uma jogada de peso. Aqui você tem a Marta como sexóloga na Globo, não é? Ela tinha um programa nas manhãs da Globo em que ela falava sobre a sexualidade humana,
não é? Depois ela acabou no colo do Nunes, deixou o PT atirando tal, mas aqui ela lançou o bilhete único, que foi copiado no país inteiro, os céus, e na periferia de São Paulo, você fala em Marta Suplicy, o povo vibra. E Marta começou a se aproximar de Lula no hospital, e aí o Lula teve a ideia genial de colocá-la como vice de Boulos. É uma chapa poderosa, é muito difícil aí que o Nunes, que é um prefeito desastroso, ontem em São Paulo tivemos outra chuva. Eu inclusive tinha ido cortar o cabelo, estava atravessando a região boa aqui de São Paulo, né? As árvores caindo como peças de dominó, não tem prevenção, é um desastre, as ruas cheias de moradores abandonados na miséria. São Paulo está um desastre. E é sempre assim aqui em São Paulo. Eles ficam elegendo prefeitos de direita, eles arrebentam com a cidade e depois trazem o PT para consertar tudo. E aí a mídia começava a bater e tal, e acabava... em 2013, que foi a última gestão do PT em São Paulo, o primeiro ano do Haddad, ele já de cara se deparou com aquelas manifestações malucas que atrapalharam demais e na verdade, em junho de 2013, começou a abrir as portas para a extrema-direita, arrebentando com o Haddad em São Paulo, e o Haddad foi atacado furiosamente. É isso que a gente fica triste, né? Pela própria esquerda. A própria esquerda desmontou a gestão do Haddad no primeiro ano da gestão dele e trouxe de volta a extrema-direita para o Brasil, inclusive Bolsonaro. Como Boulos pretende usar Marta para enquadrar Nunes como bolsonarista, é muito simples, é só mostrar que ele é aliado de Bolsonaro, né? E só isso vai arrebentar com esse Nunes, porque o Bolsonaro é muito mal visto em São Paulo. Tem muito apoiador rico? Tem. Só que São Paulo não é uma cidade de ricos. Os ricos são uma minoria aqui, ínfima, né? Sobre aí a sucessão no Ministério da Justiça, o Capelli não desiste. Ele diz que quer ser ministro, mas não vai adiantar. O Lula já decidiu, não tem muito que ele fazer. O máximo que ele pode aspirar é um cargo bom. Eu achei muito interessante a ideia de ele ir para o Ministério da Defesa. Quem assistiu o documentário da Globo sobre o 8 de janeiro viu o papel dele ali. Ele tem um papel decisivo, é um sujeito espetacular. E Ministério da Defesa seria um grande avanço, porque aquele Múcio é um desastre. Esse mesmo documentário da Globo mostra como o Múcio foi pusilânime, foi covarde diante dos militares, e o Capelli é um ótimo nome. Em retaliação ao MDB, a União Brasil vai lançar, olha quem vai ser adversário do Boulos, o carinha lá aquele moleque do MBL, o Kim Catupiry lá. E esse aí é um sujeito que vai só servir para engrossar um pouquinho o caldo da direita, né? E, na verdade vai atrapalhar o Nunes, né? Mas o Nunes vai tomar uma surra aqui em São Paulo. E o destino do número 2 do Dino vira impasse final na sucessão do Ministério da Justiça, porque o Lewandowski ele quer levar para lá o assessor dele, que inclusive foi cotado para ser ministro do STF, o Manuel Carlos, que inclusive é meu amigo, não é? Eu me aproximei muito do Lewandowski em 2000, e quem fazia a ponte entre eu e o Lewandowski, quem aproximou eu e o Lewandowski foi o Manuel Carlos, que era assessor dele no STF, e aí ele me procurou, eu comecei, durante anos aí a gente se falava quase todo dia por e-mail, trocando impressões sobre política. É um cara genial, e o Lewandowski tem uma confiança cega no Manuel Carlos, então realmente ficou difícil para o Capelli, mas eu espero que o Lula faça essa troca, coloque o Capelli na defesa, que vai ser um upgrade.
E a resposta de Lewandowski aos pedidos de Lula sobre Andrei Capelli na justiça é o seguinte: o Andrei, ele quer, o Lula quer manter o Andrei como chefe da Polícia Federal e o Capelli como secretário executivo no Ministério da Justiça. Mas aí o Lewandowski só aceitou ser ministro por ter carta branca. Na Justiça o Capelli não fica, não como secretário executivo, como número 2. E o Andrei, muito provavelmente, o Lewandowski vai colocar alguém da confiança dele na PF. Ministro de Lula promete concluir busca ativa do Bolsa Família em 2024. Como sempre, essa matéria tem um viés meio crítico do Estadão, porque a popularidade do Lula caiu porque o Lula refez os cadastros. Uma vez eu entrevistei o Lula e eu perguntei como é que ele fez para fazer um programa tão exitoso como o Bolsa Família, que ganhou fama mundial, porque outros presidentes fizeram programas de entrega de cesta básica, tal. Até o Fernando Henrique fez um programa de dar recursos, né, dar dinheiro para os beneficiários, mas não funcionou como Bolsa Família. E o Lula me explicou que a grande jogada do Bolsa Família é o cadastro. Por que é que o programa do Bolsonaro não ia bem? Porque ele não fez cadastro, ele foi jogando dinheiro, espalhando dinheiro aí, quem pegar, pegou. E não é assim. Então o Lula tirou gente que não precisava, porque o cadastro estava errado, fez um belo cadastro ao longo de 2023 e agora vai incluir muita família no Bolsa Família. E o jornal Folha de São Paulo, para terminar, pessoal, continua fazendo das suas. Escreve um editorial bolsonarista, ataque à liberdade, e acusa o Lula e o Alexandre de Moraes de atacarem a liberdade e tal na internet, que a internet tem que ser totalmente livre. Totalmente livre para quê? O Lula e o Moraes falaram nesse evento o seguinte: olha, o que nós vamos fazer é um programa de fiscalização da internet igual tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Alemanha. Todos os países têm uma certa regulação na internet e aqui há de ter também. Essa história de ataque à liberdade é coisa de bolsonarista, e esse jornal Folha de São Paulo e o Estadão, como sempre a imprensa de São Paulo, recaindo no extremismo de direita. É tão grande o extremismo desses caras que até a Globo está mais progressista que eles. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.